Gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Amém? Amém? Gênesis 13. Amém, irmãos? A mensagem que eu gostaria de trazer nessa noite fala a respeito das nossas decisões. Amém? Das nossas escolhas. Pergunte assim para o irmão que está do seu lado, irmãos: quais os valores que motivam as suas escolhas? Quais os valores que guiam as suas decisões? Amém? Não tem mistério nisso, irmãos, é só didático mesmo. Repete e ajuda a entender. Amém? Porque, irmãos, que em nossa caminhada a gente faz muitas escolhas. Amém? Constantemente nós estamos diante de situações em que nós precisamos decidir. Amém? Nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões difíceis. E, querendo ou não, irmãos, as nossas escolhas, elas interferem naquilo que vem à nossa frente, no nosso futuro, é óbvio. Amém? Você tem escolhas que, se forem escolhas negativas, vão te prejudicar de alguma forma lá na frente. Se forem positivas, amém? Será bênção. De certa forma a gente colhe e planta, a gente planta e colhe, a gente colhe aquilo que a gente planta, amém? Então as nossas decisões são sementes, irmãos, amém? Em todas as circunstâncias, em todas as situações a gente faz escolhas. E a mensagem de hoje é essa, irmãos: o que nos motiva? Quais são os nossos valores? O que nos faz escolher, né? Quais os valores que movimentam as nossas escolhas, que interferem diretamente? De toda forma, irmãos, as pessoas, elas tomam decisões todos os dias, né? E os resultados nós colhemos todos os dias das nossas escolhas. Mas o crente, irmãos, o Filho de Deus, ele é chamado a fazer decisões de acordo com a vontade de Deus. Amém? Nós somos chamados a olhar diante das circunstâncias, irmãos, não somente com os nossos olhos naturais, mas principalmente com os nossos olhos espirituais. Nós somos chamados, irmãos, a decidir além da nossa existência terrena. As nossas escolhas, assim como as de todo mundo, na verdade, mas nós temos esse entendimento. As nossas escolhas interferem não somente para esta vida, irmãos, mas também para a próxima. Amém? A sua escolha, determinadas escolhas que você faz, irmãos, eu estou falando aqui de coisas importantes, não como se você gosta de Pepsi ou Coca-Cola, isso não é irrelevante, mas eu estou falando de coisas que dizem respeito à sua vida, à sua trajetória, à sua jornada, interferem não somente na sua vida, muitas vezes, interferem na vida dos seus filhos, na sua família. É ou não é verdade? As nossas escolhas têm esse poder, e elas refletem não somente no que diz respeito a essa experiência terrena, irmão, mas diz respeito também à eternidade. Quando a gente fala de salvação, irmãos, as pessoas precisam entender que está sendo colocado diante delas bênção e maldição, o caminho estreito e o caminho largo. Um caminho leva à perdição, mas o outro leva a vida eterna com o Senhor. Amém? Então essas escolhas, elas impactam no nosso futuro, para além desta existência. Então, irmãos, como cristãos, nós somos chamados a olhar com os olhos da fé para as nossas escolhas. Amém? Os valores que guiam as nossas decisões precisam ser os valores do Senhor. Amém? O melhor exemplo, irmãos, que eu encontrei disso foi Abraão. Abraão é chamado de o pai da fé. Amém? Foi o homem chamado por Deus a viver pela fé. Amém? Abraão fez escolhas, irmãos, algumas delas não tão corretas, digamos assim, mas ele sempre estava andando de acordo com aquilo que Deus estava planejando para ele. Ele sai da sua casa para andar de acordo com aquilo que Deus tinha prometido. Amém? Eu quero usar então a vida de Abraão, irmãos, mas primeiro eu quero começar pelo seu sobrinho Ló. Amém? Quantos conhecem a história de Ló por cima?
Amém? Ló era sobrinho de Abraão. Vamos ler então, irmãos, a partir do verso 7, Gênesis capítulo 3. Houve um desentendimento entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: Abrão, amém? Não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque nós somos parentes. Não está toda a terra aí adiante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina. Amém? E ia armando as suas tendas até onde? Até Sodoma. Amém? Amém, irmãos? Então aqui a gente tem um momento de decisão para esses dois homens. A história de Abrão, até aqui Abrão, né, irmãos? Deus não tinha ainda mudado seu nome. Amém? Mas Abraão, então, é uma história muito conhecida. Amém? Mas a Bíblia também relata que quando Abrão saiu da sua terra, da sua família, da sua parentela, ele levou consigo seu sobrinho Ló. Amém, irmãos? Depois que Deus chamou Abraão para sair de sua terra, ele peregrinou, irmãos, em busca do lugar que Deus tinha prometido para ele. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, irmãos, ele diz: vai para o lugar que eu te mostrarei. Amém? Ali eu te farei uma bênção, te farei prosperar. As tuas bênçãos naquele lugar para onde eu estou te mandando ir, elas afetarão não somente você, mas a sua descendência. Amém? Quando eles saíram do local, irmãos, em busca então da terra prometida, da Canaã, como nós falamos muitas vezes, o sobrinho de Ló, o sobrinho de Abraão, Ló, foi junto. Amém? Partiu junto com ele em direção à terra. Irmãos, Abraão era muito rico. Amém? Ele tinha muito ouro, muita prata, ele tinha muitos animais, né? Os seus rebanhos eram numerosos, ele tinha muitos pastores e os pastores que cuidavam do seu rebanho. Ló também possuía muitas riquezas, irmãos. O sobrinho de Abraão, Ló, também era muito rico. Amém? Provavelmente Ló embarcou na capacidade de Abraão, que Abraão tinha de fazer as coisas prosperarem, de adquirir riquezas. Provavelmente Ló andou junto, surfou nessa onda. E ele também era muito rico, irmãos. E o que acontece? O que a gente leu aqui a partir do verso 7? A Bíblia diz que gerou um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Amém, irmãos? Eles estavam caminhando, eles estavam peregrinando em direção à terra. E eles pararam em determinado lugar. Amém? Antes de habitar em Canaã, realmente, eles pararam em determinado lugar. E a Bíblia diz que quando eles pararam, eles armaram suas tendas. E os seus animais eram numerosos e tinham muitos pastores, irmãos. E aquele lugar ficou pequeno para os dois. E houve um desentendimento entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Você está entendendo até aqui? Houve esse desentendimento, irmãos. E o que acontece então? A terra se tornou pequena para eles, irmãos. Então aqui a gente tem um momento de escolha, um momento de decisão. Eles tinham que se separar. Amém? Aquele lugar onde eles estavam naquele momento não tinha mais como suportar os dois. Então, irmãos, a partir do verso 8 que a gente leu ali, Abraão ele propõe então uma separação. Amém? Você precisa, ele disse para o seu sobrinho, você precisa ir para determinado lugar e eu vou para o outro. Nós não podemos mais congregar juntos, porque os nossos pastores estão brigando, e como nós somos parentes chegados, né, esse desentendimento não é legal, pode afetar o nosso relacionamento. Como a terra não está suportando mais os nossos rebanhos, as nossas riquezas, é necessário que a gente se separe para que não haja mais conflito. Amém? Estão entendendo até aí? Então chegou aqui um ponto crucial, irmãos, na vida dos dois.
E as escolhas que eles fariam a partir daqui, irmãos, mudaria muito as suas histórias, de forma grandiosa, de forma impactante, irmãos. Amém? A vida de Abraão e de Ló a partir daqui mudaram diante das suas escolhas. Amém? Muitas coisas, irmãos, que aconteceram a partir de agora, que afetaram tão grandemente a vida deles, não diz respeito somente a eles, mas também às suas descendências. Amém, irmãos? Era hora então de tomar uma decisão importante. E aqui então, irmãos, a gente vai ver a partir do verso 10 o que motivou as escolhas deles, porque eles tomaram decisões diferentes. Nós vamos ver a partir de agora, irmãos, o que motivou as escolhas de Ló e o que motivou as escolhas de Abraão. Amém? Primeiramente, irmãos, Ló, separe isso já na sua mente. Ló, ele escolheu, irmãos, pelo que estava mais imediato. Ló escolheu pelas aparências, por aquilo que ele estava enxergando com o seu olho natural. A sua motivação foi basicamente esta, irmãos: aquilo que estava mais fácil, aquilo que estava mais acessível, que era mais simples. Enquanto Abraão, irmãos, Abraão esperou em Deus. Amém? Isso mudou totalmente a vida deles. Mas vamos primeiro para as motivações de Ló, irmãos. Leia comigo o verso 10 novamente. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Amém? Qual que foi a primeira motivação de Ló, irmãos, a tomar uma decisão? Repita comigo: aparência. Aparência. Essa foi a primeira motivação de Ló. Amém? A primeira motivação, o primeiro valor de Ló, irmãos, ao fazer uma escolha, ao tomar uma decisão importante, ele se guiou pelo aquilo que ele estava vendo com os seus olhos naturais, aquilo que parecia mais formoso, irmãos. A gente acabou de ler o verso 10, no início do versículo, a Bíblia já diz assim: Ló ergueu os seus olhos naturais e viu aquilo que lhe chamou mais atenção, irmãos. É interessante isso. Ló ergueu os seus olhos, ele procurou por aquilo que era mais formoso, aquilo que era mais imediato, que talvez desse um resultado mais fácil, mais simples, a curto prazo. Então ele olhou e viu uma região muito formosa, irmãos. A Bíblia mesmo diz, como o jardim do Senhor. Ló se guiou pelo aquilo que ele estava vendo com os seus olhos naturais, aquilo que era formoso, aquilo que era mais imediato, aquilo que era aparente. Ele abandonou, irmãos, toda a sua jornada em direção à promessa feita para Abraão. Ele estava andando junto, irmãos, com quem a Bíblia chama de o pai da fé. O pai da fé. Deus fez uma promessa muito grande a Abraão, irmãos, e o estava guiando até a promessa. As promessas eram incríveis, irmãos, não só de prosperar no que diz respeito à terra, a sua vida terrena, mas também no que diz respeito à sua vida espiritual. Mais para frente Deus faz outra promessa a Abraão e diz assim: a tua descendência será como a areia do mar e como as estrelas do céu. Ou seja, era algo que ia além, que transcendia a realidade natural das coisas. Foi isso que Ló abandonou, irmãos. Ele estava andando com o seu tio, que falava diretamente com Deus, que andava com Deus, que estava na direção de Deus. Ele abandonou tudo isso pelas aparências. E como diria um sábio por aí, irmãos, as aparências engano. Por que as aparências enganam, irmãos? Porque as coisas nessa terra, elas são passageiras. Você vai ver, a gente vai continuar aqui, que Ló optou por aquilo que era mais bonito, mais formoso aos seus olhos, mas que lá na frente, irmãos, ele teve uma colheita terrível, não somente na sua vida, mas na sua família, porque ele escolheu aquilo que era mais bonito, aquilo que era mais formoso, mas que estava totalmente contrário à vontade de Deus. Ele abandonou a promessa, irmãos. A promessa não dizia respeito literalmente a ele, particularmente, mas ele estava andando com um homem que andava com Deus. E aqui eu te pergunto, irmãos, será que muitas vezes a gente não faz escolhas como Ló? Baseado especificamente nas aparências, naquilo que reluz e que muitas vezes não é ouro, naquilo que brilha, mas perde o seu valor.
Como bijuteria, irmãos. Você compra bijuterias, você usa algum tempo, elas perdem a sua cor, elas vão enferrujando. Muitas vezes nós nos guiamos dessa forma, irmãos. Nós cantávamos aqui agora há pouco: nosso coração, meu coração te pertence, Senhor. Muitas vezes as nossas escolhas estão afastadas do Senhor, irmãos. E tudo aquilo que Jesus tem a oferecer para nós é eterno. Muitas vezes não tem a ver com aparência. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais, mas é eterno, é grandioso. Deus tem preparado infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, que sonhamos, que projetamos, que planejamos, irmãos. As nossas escolhas não podem ser guiadas por isso. Segundo motivo, irmãos, que guiou a escolha de Ló, repita comigo: financeiro. Esse foi o segundo motivo, financeiro. Amém? A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa foi a segunda motivação, irmãos. Por quê? Eles viviam de animais, de rebanhos, amém? De agricultura. Ló parou, irmãos. Olhou para um lado, olhou para o outro. Pela aparência ele viu uma terra muito formosa. A segunda motivação era financeira: os meus animais poderão pastar lá. Eu terei capacidade de armar tendas, e usufruir desse local muito bonito aos olhos. Financeiro, irmãos. Ele fez uma escolha baseada no cash, money, no retorno que daria para ele. Pasmem, irmãos, eles já eram muito ricos. Eles já eram muito ricos, irmãos. O que isso revelou na vida de Ló? Primeira coisa, ganância. Um homem que já era muito rico, irmãos. O seu tio também era muito rico. Eles tinham muitos bens, muitas riquezas, muitos animais, muito ouro, muita prata, como a gente leu. Agora um cara como esse, irmãos, que já tinha muito dinheiro, ele para fazer uma escolha importante. Ele estava se separando do seu tio, daquele que saiu consigo lá da sua parentela. Amém? Eles estavam andando diante de uma promessa, em direção àquilo que Deus tinha falado para eles. Ele para tomar uma decisão importante, irmãos. E um dos valores que o guia é o valor financeiro. Isso revelou sua ganância, irmãos. Ele queria algo além do que ele já tinha, que talvez já fosse suficiente. Segunda coisa que revelou, irmãos, a respeito de Ló: o seu egoísmo. Ele estava com o seu tio, e ele foi egoísta para com o seu tio. Diante daquela escolha ali, irmãos, daquela situação, ele não pensou em Abraão. Ele pensou simplesmente em si mesmo. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos escolhas, tomamos decisões, as nossas atitudes perante qualquer circunstância, muitas vezes é baseada somente naquilo que é bom para o nosso umbigo. O nosso ego não deixa a gente escolher para além daquilo que está ao nosso alcance, ao nosso nariz. A nossa vontade de ser superior, muitas vezes, de supremacia, faz com que a gente pise em cima dos outros. Quantas vezes, irmãos, talvez a nossa vida, escolhas desse tipo, não fizeram que a gente passasse por cima de outras pessoas. Pense que Ló está passando por cima do seu tio, irmãos, que não era só mais velho, mas era alguém da sua família, alguém que estava cuidando dele. Ele ignorou totalmente a parentela. Ele disse: eu não estou nem aí para o meu tio, eu vou escolher o que é melhor para mim. Egoísmo. E é um mal desse século, de todos os séculos, sempre foi. Adão e Eva foram egoístas, irmãos. Eles tinham tudo, eles tinham um jardim perfeito do Senhor. Eles jogaram tudo fora por egoísmo, por obstinação, passar por cima de tudo, nem que seja passar por cima de Deus. É o que eu te digo uma coisa, irmãos: você pode até achar que está ganhando alguma coisa fazendo escolhas dessa forma, mas de Deus você não ganha. Vai chegar um momento do julgamento, do juízo. Ele vai ter anotado todas as suas escolhas lá, todas as que foram egoístas, todas as que foram baseadas em aparência, todas as que foram baseadas em ganância, irmãos.
Pense o que as pessoas fazem por causa do dinheiro. Você está vendo a situação por causa do Covid lá em Manaus. Porque faltou oxigênio, irmãos. Surgiu os malandros pintando extintores de verde e vendendo como se fosse oxigênio, mas não era. Era extintor de incêndio. O que move umas pessoas, irmãos, a fazerem escolhas destas? Tem pessoas morrendo, bebês prematuros morrendo porque falta ar para respirar. Mas alguém teve uma boa ideia de como lucrar baseado em escolha, em decisão. Eu vou tirar proveito dessa situação, mesmo que para isso eu precise ignorar vidas que estão sofrendo. Mas a gente não precisa ir muito longe, irmãos. Faça uma análise da sua vida, nas pequenas coisas, nas pequenas coisinhas, irmãos, do dia a dia. Lá dentro do seu lar, lá dentro dessa casa, a forma como você lida com o seu esposo, com a sua esposa, a forma como você lida com os seus filhos, ou como os filhos lidam com os pais. Amém? Tendo, irmãos, as suas escolhas baseadas apenas em coisas aparentes, Ló teve consequências terríveis, irmãos. Essas escolhas impactaram grandemente na sua vida. Leia comigo a partir do verso 12. Gênesis capítulo 13, verso 12. Olha o que aconteceu, irmãos. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A escolha de Ló, irmãos, levou ele para perto dessas cidades aqui, em que a Bíblia está dizendo, esses habitantes, eles eram maus, grandes pecadores aos olhos do Senhor. Não à toa Deus os destruiu mais para frente. Mas entenda isso, irmãos. Olha o que a escolha de Ló provocou. Essa decisão baseada em valores, irmãos, mundanos, carnais, fez com que ele se aproximasse de uma cidade que as pessoas eram más, terríveis, faziam coisas terríveis, irmãos. Eu não vou citar algumas coisas aqui, mas eles faziam coisas terríveis, e por ganância, por aparência, irmãos, por valores corrompidos, Ló se aproximou deles. Pense, irmãos, ele não foi direto para Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele armou a sua tenda e foi estendendo as suas tendas até lá. Ou seja, ele foi ampliando o seu território. Aquele lugar era muito bom, e ele foi usufruindo cada vez mais, até chegar na fronteira. E um dia ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Ao estender então as suas tendas, irmãos, Ló chegou até Sodoma e passou a habitar lá. E o que acontece, irmãos? O envolvimento crescente de Ló com aquela cidade, com aquelas pessoas corrompidas, irmãos, fez com que ele perdesse tudo que ele tinha. Ló perdeu tudo, irmãos, e ele já era um homem muito rico. Ele fez uma escolha, uma decisão baseada também em riqueza, em prosperidade, na questão financeira. E ele perdeu tudo, irmãos, porque ele se envolveu com pessoas más. Está vendo o peso de uma escolha ruim? O que Deus disse a Moisés, irmãos? Eu coloco diante de vocês bênção e maldição. E Deus ainda disse: Moisés, diga ao povo para que eles escolham bênção. Não escolha maldição, será terrível. Essa escolha de Ló, irmãos, fez com que ele perdesse tudo. Ele se contaminou. Ele saiu do lado do homem que tinha uma promessa, irmãos, que vivia segundo aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele saiu do lado de Abraão e passou a viver do lado de pessoas más, que eram pecadoras terríveis. Contaminação, irmãos. Contaminação. Tudo isso, irmãos, por ganância, por egoísmo, por amor, por apego às coisas dessa terra. Ló se contaminou. Tempos depois, irmãos, por causa de Abraão, olha só, Deus enviou anjos a Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu por Ló. Deus disse a Abraão: eu vou destruir essa terra. Eles são terríveis, eles fazem coisas terríveis, eles fazem abominação aos meus olhos, eu não aguento mais, eu vou destruí-los. Eu vou fazer derramar fogo do céu e eles serão consumidos na hora. E Abraão intercedeu pelo seu sobrinho.
Ele disse ao Senhor: por favor, poupe a vida de Ló, tire ele de lá. Mas o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que Deus manda, então, por causa de Abraão, Deus manda anjos à cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló está tão contaminado com o pecado, irmãos. Ele se ambientou tão fácil, ele se sentiu tão em casa, que a Bíblia diz que quando os anjos chegaram, irmãos, Ló tentou negociar com eles. Os anjos chegaram e disseram: ó, Deus vai mandar destruição, vai mandar punição, vamos embora logo. Pega a tua família, pega os teus parentes e vamos. Mas quando os anjos pararam na frente da casa de Ló, irmãos, a Bíblia diz que os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com eles. Tamanho o pecado do local, irmãos. E o que Ló fez? Talvez na sua mente você diria assim: eu sairia correndo na hora, se ele está me chamando, né? Ló não fez isso. A Bíblia diz que Ló ofereceu as suas filhas aos habitantes da cidade, para que eles não tivessem relações sexuais com os anjos. Totalmente contaminado, irmãos. Aqui é uma situação terrível, porque você está vendo o homem que saiu do lado da promessa, estava andando com alguém que andava com Deus, e agora está numa cidade terrível, irmãos, fazendo escolhas terríveis, decisões terríveis, inclusive negociar com o pecado. E o seu objeto, entre aspas, de barganha, era negociar as suas próprias filhas, que eram virgens. Você está entendendo aonde que Ló foi parar, irmãos? Por causa de uma escolha ruim. O que aconteceu depois que eles saíram da cidade, irmãos? A Bíblia diz que Ló saiu correndo, então os anjos pegaram ele pela mão e a sua família e o puxaram para fora da cidade, arrancou ele de lá. E a Bíblia diz que na saída, desesperada, a mulher de Ló olha para trás. O que aconteceu com ela, irmãos? A Bíblia diz que ela virou instantaneamente numa estátua de sal. O anjo tinha dito: não olhem para trás, Deus vai mandar fogo do céu, as pessoas serão consumidas nessa cidade, não olhem para trás. Mas já era tarde demais, irmãos. A família de Ló já estava contaminada com o local também. A família de Ló, irmãos, estava ambientada, estava vivendo de acordo, tanto que a sua mulher, ao sair, olhou para trás, como se tivesse deixado um lugar maravilhoso. Escolhas, irmãos, escolhas. Mais para frente, depois que eles saíram, irmãos, a Bíblia diz que Ló, depois que já tinha perdido a sua esposa, as suas filhas o embriagam e se deitam com ele. Isso acabou revelando o seu caráter. Aquela escolha lá atrás, irmãos, no momento em que ele parou com o seu tio, no momento de tomar uma decisão, ele acabou revelando o seu caráter. Quais eram os seus valores, irmãos? Ele acabou revelando tudo isso. Olha onde ele parou: embriagado, dormindo com as suas próprias filhas. Abra comigo, irmãos, em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 2. Veremos, irmãos, o que o apóstolo Pedro fala a respeito dessa história de Ló. Ele usa essa história de Ló como um exemplo. 2 Pedro, capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 6. Amém? 2 Pedro 2, 6. Mais tarde, condenou a cidade de Sodoma e Gomorra e as transformou em um monte de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ele ser um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos que estavam ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que ele via todos os dias. Interessante isso, irmãos, porque isso começa numa escolha que a Bíblia diz que ele ergueu os seus olhos e viu algo formoso e que era atraente aos olhos. Pedro está dizendo que ele era atormentado todos os dias por causa dessa escolha.
A sua alma era atormentada pelo que ele via, pelo que os seus olhos estavam vendo. Ele estava habitando no meio de habitantes de uma cidade perversa, má, pecadora. E a sua alma era atormentada todos os dias, irmãos, pelo aquilo que ele estava vendo. Continue comigo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhes são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. O que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos? O quanto as motivações erradas, irmãos, nos fazem decidir de forma equivocada. Uma escolha equivocada, irmãos, com motivações equivocadas, transformou a vida de Ló num inferno. E quanto isso nos prejudica a longo prazo. Ló era muito rico quando saiu do lado de Abraão. Ele perdeu tudo. Perdeu sua esposa. Suas filhas pecaram terrivelmente contra ele. Está vendo a decadência? Ló, irmãos, a Bíblia diz aqui, Pedro está falando que ele era um homem justo, mas que por suas escolhas ele decidiu compactuar com o pecado daquelas cidades, irmãos. Com isso, sua alma justa era atormentada pela maldade que ele via todos os dias. E aqui eu tenho um ponto, irmãos. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. Jesus ora ao Pai e diz: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas os livre do mal. Irmãos, Jesus mesmo diz no Sermão do Monte também: a cada dia basta o seu próprio mal. Irmãos, nós estamos rodeados, irmãos, por situações terríveis. Por situações terríveis, irmãos. Os seus olhos veem maldade todos os dias. O quanto nós estamos dispostos, irmãos, a negociar com isso. O quanto você tem se deixado influenciar. É a palavra da moda, irmãos. É a palavra da moda, os influencers, que muitas vezes influenciam coisas banais, mas são muitas vezes coisas terríveis. Você olha com os seus olhos, irmãos, e vê coisas terríveis na televisão, na internet. O quanto você está disposto a negociar com isso, irmãos? Ló se sentiu em casa depois de um tempo morando em Sodoma. E a pergunta que fica então, irmãos: para onde as suas decisões estão te levando? Quem sabe você fez escolhas que te afastou do Senhor, ou que estão te afastando gradativamente do Senhor. Todos os dias, quem sabe você está se afastando um pouco de Deus, por decisões equivocadas, por atuar com o pecado, por se guiar pelas aparências. Quantas decisões estão te levando, irmãos, para longe de Deus? Talvez você diga assim: isso nem está me afetando tanto, irmãos. Mas um dia, você não percebe, você está se afastando talvez aos poucos, irmãos, e para você, tanto faz, nem é para tanto assim. Mas um dia, com quem você está se relacionando, irmãos? Você não tem como sair dessa terra, amém? Pelo menos até a volta de Jesus. Ele que vai nos tirar daqui, mas você não tem como sair voando, irmãos. Mas tem uma diferença de viver nesse mundo e compactuar com esse mundo. Irmãos, nós estamos, o Filho de Deus, irmãos, ele está numa jornada em contrário ao mundo. Eles estão vindo, nós estamos vindo. As nossas decisões, elas dizem muito, irmãos, quais são os valores do nosso coração, aquilo no qual nós estamos apegados. Eu lembro da história de Ruth com as suas noras. Noemi, desculpa, Ruth é uma das noras. A Bíblia diz que Ruth escolheu ficar com Noemi, enquanto Orfa, que era a outra nora, decidiu voltar para a terra dos seus pais. Ela abandonou Deus e foi viver o seu passado. Escolhas. A escolha de Ruth fez com que ela entrasse na raiz genealógica de Jesus, enquanto a escolha da outra nora fez com que ela se tornasse irrelevante. Ninguém sabe o que aconteceu com ela.
Decisões, irmãos. Quais os frutos você tem colhido dessas decisões? E uma pergunta principal, irmãos: vale a pena trocar a fé em Cristo por decisões equivocadas todos os dias? Pense, será que vale a pena? Momentaneamente pode parecer que vale negociar com o pecado. Momentaneamente pode parecer que vale a pena, irmãos, negociar com a imoralidade. É assim que muitos casamentos se destroem, irmãos. É com o dia a dia de negociar com o pecado. Eu sempre falo isso para vocês aqui, irmãos. Ninguém sai de casa querendo adulterar, trair o esposo ou a esposa. Ninguém faz isso. Mas é negociar todos os dias com a mesma coisa. Até que um dia... Amém? Para encerrar, irmãos, eu quero te mostrar então as escolhas de Abraão. Amém? Para que você possa colocar numa balança e ver a diferença. Leia comigo a partir do verso 14 de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Verso 14 nos diz assim, irmãos: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Primeira coisa, irmãos, reparem na diferença. O verso 10, no momento da escolha de Ló, diz que Ló ergueu os seus olhos. Mas na escolha de Abraão, no momento de Abraão escolher, irmãos, de tomar a sua decisão, a Bíblia diz que Abraão esperou a voz. O Senhor que disse para Abraão, irmão: erga os seus olhos. Entenda a diferença, irmãos. Porque o que aconteceu com Ló, irmãos? A Bíblia diz que ele ergueu os seus olhos e viu. É quase que como quem diz assim: eu decido, eu sei o que é melhor para mim. Está entendendo isso? Ele tomou a iniciativa de erguer os seus olhos e dizer: eu sei o que eu preciso. A diferença para com Abraão, irmãos, é que Abraão foi o contrário. O Senhor disse para ele: erga os olhos. Isso aqui não é omissão, irmãos, de Abraão. Não é como se ele dissesse: ah, Senhor, escolhe por mim aí que eu vou ficar aqui parado esperando. Não, irmãos. O que mostra aqui, irmãos, é que Abraão tinha um coração sensível à voz do Senhor. Ele estava atento, irmãos. Ele poderia, irmãos, ter sido obstinado e dizer: ah, agora é minha vez. Ló já escolheu o lugar dele, agora eu vou fazer a minha escolha. Eu vou escolher. Mas ele não, irmãos. Ele esperou ouvir a vontade de Deus. Porque a gente sempre diz assim, irmãos, que Deus sabe o que é melhor. Só que isso muitas vezes não condiz com a realidade. A gente diz: Deus sabe o que é melhor para mim. Mas na hora de fazer escolhas, de tomar decisões, a gente coloca Deus de lado. E o Senhor está falando: Abraão, o Senhor está falando, Nicolas, Janete. E a gente: ah, Senhor, não estou te ouvindo. Deixa eu tomar a minha escolha aqui, a minha decisão, e eu sei o que é melhor para mim. Muitas vezes é isso que o nosso coração está gritando. Abraão esperou ouvir a voz. O Senhor sabe o que é melhor. Ele tem a sua vontade, os seus propósitos. Abraão tinha uma promessa, irmãos, um mandamento do Senhor. Ele tinha chegado até ali, irmãos, ele não estava andando aleatoriamente. Ele estava andando de acordo com aquilo que Deus tinha dito para ele. Por isso que ele estava atento, irmãos. Ele tinha uma promessa, ele tinha um chamado. Se Deus te chama, irmão, não faça escolhas por conta própria. Entenda que você foi chamado para ser escravo de Cristo, a Bíblia diz. E o escravo, irmãos, ele obedece o seu Senhor. O mundo aí fora diz: meu corpo, minhas regras.
A Bíblia vai dizer: o corpo de vocês não pertence a vocês, pertence àquele que comprou com sangue. O cristão toma decisões assim, irmãos, não baseado em obstinação como Adão e Eva, mas ele espera a voz do Senhor. Daí você pode me perguntar: Felipe, onde está a voz do Senhor? Tem bastante voz aqui, ó. Sabe, irmãos, é engraçado, porque às vezes as nossas escolhas nos levam para determinados lugares. Uma pessoa que come demais, irmãos, que nem eu, não pode reclamar que está engordando. Falando de forma espiritual agora, uma pessoa que não come nada não pode reclamar porque está desnutrido. Não pode reclamar da anemia espiritual. Escolhas, irmãos. Escolhas. Abraão deixou Ló escolher primeiro, irmãos, porque sabia que Deus já tinha escolhido uma terra para ele, fazia parte da promessa, irmãos. Abra comigo no capítulo 12 aí, volte uma página, já estou encerrando. Você pode pensar: mas como que Abraão deixou Ló escolher primeiro? É claro que ele ia escolher o que estava melhor ao seu alcance, o que era mais rápido, mais imediato, mais simples, não exigia muito dele. Abraão, irmãos, não estava se guiando por vista, ele estava andando pela fé. Ele sabia, olha o que Deus tinha prometido para ele, irmãos, no capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Nós também, irmãos, temos uma promessa, tal qual Abraão tinha, de não andar por aquilo que nós estamos vendo, irmãos, de não andar de acordo com a maré. O mundo está indo para lá, eu vou também. Eles estão fazendo a mensagem assim, eles falam assim. Pense, irmãos, nós estamos numa geração que os filhos não respeitam mais seus pais, porque eles estão vendo outros filhos desrespeitarem os seus pais, eles estão vendo outros filhos mentirem para os seus pais, e eles veem que muitas vezes a mentira compensa, porque os pais também não castigam. Então o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, e daí você vê criancinhas de 12 anos de idade que já vão para a balada com mini saia e rebolam até o chão. A culpa é de quem? Salomão vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Escolhas, irmãos, escolhas. Você está aí, todos os dias você é afligido pelas escolhas, irmãos, que as pessoas fazem. O brasileiro gosta muito de reclamar dos políticos, mas o político que chegou lá, irmãos, é o brasileiro que estava aí por aí. É o brasileiro que estava sonegando imposto, é o brasileiro que estava mentindo, é o brasileiro que estava roubando nas pequenas coisas, que fazia gato. É o cara que chega lá, irmãos. É um reflexo. E as pessoas assim, mas você que está ouvindo a palavra de Deus essa noite, meu irmão, você é chamado a fazer uma escolha segundo a vontade de Deus, não segundo aquilo que eu estou falando, porque eu não sou perfeito, irmãos, mas a mensagem é. Amém? Nós temos uma promessa, irmãos, nós também temos uma palavra, nós também temos em quem confiar, como Abraão tinha, irmãos. Esse alguém é Jesus. Você não precisa mais tomar escolhas equivocadas, decisões equivocadas, baseado em aleatoriedades ou naquilo que você está sentindo simplesmente.
Porque às vezes a gente toma decisão assim também, irmãos, baseado num arrepio que a gente sentiu, emoção. Nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, nós temos um mandamento de andar segundo a vontade de Deus, de permanecer em Cristo, de ser como Ele, de andar como Ele andou. Amém? Mais para frente, Deus pede a Abraão quem, irmãos? Isaac, o seu primeiro filho, o primogênito, o filho da promessa. O primeiro não, era o segundo, mas era o filho da promessa. O filho que veio de Sara, que era uma mulher infértil, não podia ter filhos. Deus pede Isaac para Abraão. E o que Abraão faz, irmãos? Ai, meu filho. Quem sabe, irmãos, muitos de nós, se Deus fizesse algo desse tipo, fizesse um pedido assim, quem sabe a gente olharia para trás. Quem sabe nós recuaríamos, irmãos, porque nós fizemos isso nas pequenas coisas. A Bíblia diz que Abraão prosseguiu. Quando ele estava lá no monte, irmãos, e quando ele ia sacrificar o seu filho ao Senhor, a Bíblia diz que ele ouve uma voz que diz para que ele parasse imediatamente e olhasse para o lado. Estava um cordeiro para o sacrifício. Jesus mais para frente, irmãos, vai dizer que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Era nisso que Abraão se guiava, irmãos, pela fé naquele que Deus enviaria ao mundo para nos salvar. Você não precisa mais fazer escolhas, irmãos, baseadas em como foi a sua infância, no quanto você sofreu quando era pequeno, no quanto você foi maltratado. Você não precisa mais fazer escolhas baseadas em carência simplesmente. Faça escolhas de acordo com aquilo que Deus te deu, Jesus. A principal bênção de Deus para nós é Jesus, irmãos. Até a salvação vem através dele. Jesus, irmãos, essa é a nossa terra prometida. Cristo é a terra prometida. Cristo é a nossa casa. Cristo é a nossa habitação, irmãos. Cristo é a nossa prosperidade. Não faça mais escolhas baseadas em questões financeiras, irmãos. Não ame tanto o dinheiro quanto você deveria amar Jesus. Cristo é a maior riqueza de todos, irmãos. A Bíblia diz, Ele é tudo em todos. Cristo é supremo, irmão, suficiente. Amém? Em Cristo, irmãos, nós temos tudo, o pastor das nossas almas, o nosso tesouro, a nossa salvação, a nossa alegria, irmãos. Porque com Cristo nada é passageiro. Ló fez uma escolha, irmãos, que se tornou passageira tempos depois, e ele perdeu tudo, inclusive a sua casa, a sua família, a sua esposa, porque negociou com o pecado. Porque se afastou de Deus, decidiu andar por conta própria, irmãos. Amém? 2 Coríntios no capítulo 5, irmãos, verso 7, e aqui eu encerro. Paulo diz, porque nós vivemos por fé, e não pelo aquilo que vemos. Essa é a nossa caminhada, irmãos. Não baseado nas circunstâncias. O crente, irmãos, na sua jornada, ele está caminhando em direção a Jesus Cristo. Mas ele não está andando sozinho, irmãos. A Bíblia diz que ele já abriu um novo e vivo caminho. Ele pisou antes, irmãos, e nós podemos andar sobre as suas pegadas. Nenhuma de nossas escolhas, irmãos, deve ser baseada em situações terrenas, inconstantes, passageiras. Nós devemos andar como Cristo andou. Se coloque de pé, irmãos.